Depois que meus pais desapareceram, fiquei aos cuidados de Lucas. Lucas cuidou de mim praticamente desde que nasci, na verdade. Então meio que nada mudou muito. Não me entenda mal, não estou querendo dizer que não sinto falta dos meus pais, mas Lucas praticamente virou da família e é como se fosse um irmão mais velho para mim. Tudo começou há muito tempo, quando meus pais se mudaram para cá. Não morávamos nessa cidade e, como novos vizinhos, meus pais tiveram que fazer amizades com o pessoal do bairro. Ele e meu pai logo se tornaram melhores amigos depois de se conhecerem. Sempre me senti seguro perto de Lucas, especialmente depois do desaparecimento estranho de meus pais. Depois de uma ida com Lucas ao comércio para comprar material escolar, fui mandado para a cama. Era mais cedo do que o normal, mas Lucas me disse que eu precisava estar bem descansado para o meu primeiro dia como aluno da segunda série. Quando acordei na manhã seguinte, Lucas ainda estava em casa. Isso não era muito incomum. Meu pai e ele varavam à noite de vez em quando, conversando e tomando cerveja, mas geralmente era de sexta para sábado ou de sábado para domingo, nunca de domingo para segunda, como foi dessa vez. Seja como for, escovei os dentes e fui me vestir, pentear o cabelo e pronto. Estava preparado para ir para a escola na manhã seguinte. Quando voltei para casa, meus pais ainda não estavam lá. Lucas ligou para a polícia e quando os policiais chegaram, fizeram um monte de perguntas. Nós realmente não tínhamos nenhuma resposta, honestamente, a não ser a vaga informação de que eles simplesmente tinham desaparecido. Moramos no norte da Pensilvânia. Havia uma enorme cultura de caça aqui. Meu pai odiava, mas Lucas era um grande caçador, seu hobby preferido. Ele perguntou naquela noite se eu já havia experimentado carne de veado. Eu disse que não. Nos dias seguintes, não tínhamos nada além de carne de veado. Nossa, lembro como se fosse ontem. Foi tão bom comer aquilo. Perguntei a Lucas depois disso se ele poderia me ensinar a preparar veados. Só na cozinha mesmo, não precisava nem me ensinar a caçar. Mas ele disse que eu era muito jovem, até para lidar com facas afiadas, me explicando que facas, especialmente as para cortes de carne, cortariam minha pele como uma faca quente na manteiga. Mais ou menos um mês se passou do desaparecimento, quando a polícia encontrou o carro dos meus pais. Eles conversaram com o Lucas para falar sobre isso, e ele voltou para mim, com lágrimas nos olhos, dizendo que meus pais provavelmente nunca mais voltariam. Eu chorei mais naquela noite do que nunca. Acho que pior que ver um parente definhando com alguma doença incurável é saber que ele desapareceu por aí e talvez nem esteja mais vivo. Uma sensação de: será que eu podia ter feito algo a mais para ajudar? Semanas se passaram e tivemos um funeral formal para meus pais, pois não tinham sido encontrados. Muitas tias e tios meus apareceram. As conversas sobre com quem eu iria morar de alguma forma terminaram comigo morando com Lucas. Fiquei feliz por saber disso. Ele tinha continuado a cuidar de mim nesse período em que não sabíamos onde estavam meus pais. Achei, na verdade, que eu iria morar com minha tia-avó Lúcia. Que Deus a abençoe e proteja. Mas essa mulher sempre foi pessimista a vida toda e odeia todo mundo que passa por sua frente. Ou pelo menos é o que minha mãe sempre dizia. Lucas queria que eu me mudasse para a casa dele, mas eu não queria deixar minha casa para trás. Então, Lucas colocou sua casa à venda e foi morar comigo. Ele sempre foi legal assim, sempre cuidando de mim. Ele sempre tentou o seu melhor para fazer o que eu queria em vez do que ele queria. Pensando nisso agora,
ele provavelmente fez isso para me deixar o mais confortável possível na situação em questão. Afinal, perder os pais dessa forma não é muito comum. Lucas então teve que desistir de sua paixão pela caça, que estava diminuindo rapidamente de qualquer maneira, para cuidar de mim em tempo integral. Ele também conseguiu um emprego que funcionava de acordo com o meu horário escolar. Lucas sempre esteve lá para mim no meu tempo de necessidade desesperada. Os anos se passaram. Lucas e eu ficamos mais próximos. Ele me contou sobre quando seu avô faleceu e quanto isso o impactou emocionalmente, me dizendo de que forma ele superou as emoções negativas durante esse processo. No ano em que comecei o ensino médio, cheguei em casa um dia e havia uma tonelada de carros da polícia em minha casa. Finalmente, eles encontraram os corpos dos meus pais. Lucas foi preso 2 semanas depois. Eu estava em estado de choque. Meu mentor, minha figura paterna, meu homem de confiança, estava sendo acusado do desaparecimento de meus pais. Fui enviado para morar com minha tia-avó, que eu não gostava, e muito do que aconteceu com meus pais foi protegido de mim. Não me contaram exatamente tudo. Disseram-me que eles foram mortos por volta da época em que desapareceram. Toda vez que eu pressionava minha tia para saber mais, ela não me contava. Dizia que seria melhor eu não saber até sair da escola ou completar 18 anos. Quando fiz meus 18 anos, finalmente consegui acessar os registros de meus pais, quer a tia-avó Lúcia quisesse ou não. O que aconteceu foi trágico. Meus pais tinham sido baleados em um estilo de execução muito peculiar. Um único tiro na têmpora da minha mãe e meu pai. Isso não fazia sentido. Por que diabos Lucas faria isso? Isso não pode estar certo. Aparentemente, o motivo do crime foi que Lucas nunca se casou ou teve filhos, e ele queria o que o meu pai tinha. Então, Lucas os matou e me levou para criar como seu. Esses policiais e peritos não sabem de nada. Não há como Lucas ter feito algo assim. Isso não foi coisa dele. E se foi, tem mais gente envolvida. Conversei com minha tia sobre isso e tivemos uma longa discussão, um pouco acalorada e com xingamentos. O que me incomodou foi que o relatório do legista dizia que meus pais tinham marcas de arranhões nos ossos. Os papéis também diziam que quase pareciam marcas de faca, mas estavam muito degradadas para provar. Foram jogadas para serem marcas dos elementos ou o que quer que tenha tido o prazer de festejar nos corpos de meus pais. O que me traz a essa noite agora. Minha tia-avó me convidou para ir ao restaurante local para acalmar meus nervos e almoçar alguma coisa. Eu não tinha comido nada hoje e estava com muita fome. Aceitei o convite e encontramos alguns amigos dela no restaurante. Decidimos sentar todos na mesma mesa. Eu pedi um hambúrguer com batatas fritas e minha tia pediu uma porção especial de carne de veado. Isso não foi muito bom para mim. Imediatamente voltou na minha mente o tempo em que eu comia carnes de veado com Lucas. É claro que naquele momento decidi não mencionar isso a ela. Estávamos no restaurante com outras pessoas e talvez começasse outra confusão ali mesmo. Ficamos lá comendo por um bom tempo e minha tia-avó não aguentou comer toda a porção de carne de veado que ela tinha pedido. Ao pagar, o garçom perguntou se não queríamos levar para a viagem o que havia sobrado. Minha tia-avó aceitou e fomos para casa. O dia todo passou e me deu fome de novo. Então fui jantar. Minha tia-avó tirou o embrulho do restaurante daquela carne que tinha sobrado e esquentou para ela. Eu não comia carne de veado
desde aquela semana, há anos atrás, com o Lucas, logo depois de meus pais desaparecerem. Por algum motivo, no meio do jantar, peguei um pedaço da carne de veado do prato da minha tia-avó e coloquei na boca. Era divino, mas não tinha o mesmo gosto de veado que comi com o Lucas. De repente, todo o quebra-cabeça se montou na minha mente e me atingiu como um saco de tijolos. O desaparecimento, assassinato, marcas de faca nos ossos dos meus pais. Lucas era um caçador experiente. Lucas os matou e eu comi a carne deles. Até a próxima. Obrigado.